Olá, eu sou a Carla Benevides e no programa Argumento de hoje nós vamos conversar com o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Ele é o autor de um projeto que isenta a Embrapa do pagamento de taxas de órgãos reguladores. Senador, obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Que bom, está de volta aqui, cara. Muito bom. Senador, a importância de isentar a Embrapa do pagamento dessas taxas, qual é o objetivo? É para facilitar as pesquisas? Explica para a gente. Carla, em 10 anos a Embrapa perdeu do seu orçamento cerca de 60%. Ou seja, governo a governo vem diminuindo o orçamento e ela está minguando. A revista Veja apresentou a semana passada uma reportagem de 2 páginas e eu, em 2021, apresentei um projeto que isenta a Embrapa de taxas, junto ao IBAMA, à Anvisa, registrar patentes. Com isso, ela gasta bastante. E é injusto a Embrapa, que produz conhecimento, que produz tecnologia, que levou o Brasil a ser o que é hoje, né, no agronegócio, fique minguando sem ajuda do governo. Se não tem ajuda do governo, que nós, legisladores, possamos ajudar. Em síntese, ela economizaria esse dinheiro para ajudar nas suas pesquisas, não mais pagaria taxas junto aos governos, aos órgãos governamentais. Pois é, eu queria que você explicasse exatamente como são essas taxas, porque eu acho que as pessoas não têm muita noção, né? Eu mesma não sabia que a Embrapa pagava essas taxas. Explica para gente. Quando eu soube, também me assustei. Para registrar patente, imagina só, a Embrapa produz conhecimento, descobre lá uma coisa que vai produzir muito mais do que produzia, que a Embrapa faz isso. Tem que registrar patente. E aí paga a taxa. Paga a taxa. Aí a licença junto à Anvisa, a licença que eles têm para continuar atuando nessa área que a Anvisa fiscaliza. E tem também o IBAMA, que fiscaliza as pesquisas que vai cobrar para desmatar, para entrar no mato, coisas bobas inventadas pela burocracia brasileira. Eu não saberia enumerar a quantidade de taxas, é até bom enumerar, eu sei enumerar mais ou menos o valor. Junto à patente, é mais de 1 milhão por ano que tem que patentear. Agora, imagina só, uma patente que vai ajudar o Brasil e quem inventou, que é governamental, tem que pagar a taxa. Então, ela isenta de tudo. Isso aí tudo dá uma economia, aí, acho que no ano, de quase 5 milhões de reais. Pois é, mas ela não paga, e esses órgãos, qual é o impacto para esses órgãos dessa renúncia de receita? Pouco. Eles quiseram, ao longo do andamento, a tramitação do processo, alegar que perderiam verbas. E a gente teve que convencê-los de que não perderia. O último deles foi o IBAMA. Até mesmo lá na Câmara, teve um deputado federal que pediu vistas, que levou para o governo, que iria defender a retirada, alegando que o governo perderia com arrecadação. Não há impacto nenhum. Eu te garanto só, o impacto da Embrapa de um ano não corresponde a 2 viagens do presidente Lula. Qual que é o impacto, então, que pode causar exatamente no fomento à pesquisa, ao desenvolvimento, a toda essa questão, inclusive, ambiental? Economia. Eles vão economizar no registro de patente, na Anvisa, no IBAMA, e esse dinheiro poderá ser usado exatamente na tecnologia, no conhecimento. Deixa eu te falar, se eu vou trabalhar com um discurso aqui de 5 folhas, eu não vou ter que cortar 2 porque não é permitido, né? Vou cortar, eu fico só com 3. Então, ela vai exercer o discurso de 5 laudas, porque nada mais vai impedir nessa economia. Resolve a situação da Embrapa? Não, não resolve. Ameniza. Mas eu estou dando com isso, como parlamentar, como pessoa preocupada com a República, com a Amazônia principalmente, que ajuda muita gente, a dar nossa parcela de colaboração. Se o governo não te dá, nós vamos, pelo menos, proporcionar que o governo não te tire. Aí, com isso, o governo não vai mais tirar nada da Embrapa. O senador, em relação à questão, o senhor falou que houve uma queda no orçamento, que ela perdeu mais ou menos 60% da verba federal. Por que isso aconteceu e onde isso pode ser revertido? Porque provavelmente essas taxas não vão suprir todo esse 60%. De que forma isso pode ser revertido aqui no Congresso? Eu acho que o governo teria que dar mais importância. É você reconhecer. Eu até falo no meu discurso, na Veja também coloquei lá, que a Embrapa, todos nós reconhecemos a importância que ela tem para o país nos últimos anos. Guindou o país, né? No agronegócio, é um dos primeiros do mundo, alimentar mais de 1,5 bilhão de pessoas. Aí todo mundo reconhece que a Embrapa é uma joia rara, mas o tratamento é de bijuteria.
Então, é gestão, é quem está no poder, quem está acima é que tem que olhar e dizer, não, a Embrapa é uma joia, o tratamento dela tem que ser joia. E aumentar o seu orçamento, ao invés de cortar. É questão de visão, é questão de prioridade. Se o governo não prioriza pesquisa, desenvolvimento, conhecimento, inovação, é o governo que não sabe onde quer chegar. Então, é questão de governo, e não só esse não, não é só esse não. Como ficou demonstrado no discurso que eu fiz há pouco, vem de 2014. De lá para cá, até 2025, é que essa perda foi de 60%. Então, ou seja, de 2014 para cá, quem esteve no governo é culpado disso. É não dar importância, é não perceber a joia que tem na mão. Acha que é uma bijuteria. É questão de percepção, de valorização, de incentivo, de mentalidade. Porque o Brasil é o quê? O que é que sustenta o país? O agronegócio. Quem é que ajudou para esse agronegócio explodir? A Embrapa, com suas pesquisas. Aí, de repente, eu renego a Embrapa para cá. Mas nós não vamos deixar a Embrapa minguar mais do que está minguando, não. Eu acho que na Câmara eles aprovam logo, está com o capitão Alberto, deputado federal do Amazonas, e já está na CCJ, que é a última comissão, de lá é para a sanção. O que motivou o senhor a apresentar a sua proposta? O senhor foi procurado por servidores, pela cúpula da Embrapa? Ou é porque o senhor tem uma ligação com essa área? Tenho uma ligação com a Embrapa. Todos os anos a gente manda emendas pequenas, 300 mil, 500 mil, 600 mil. No Amazonas, por exemplo, já desenvolveram uma ração para peixe com produtos regionais. Já pesquisa e ajuda a melhorar a produção de abacaxi. Eles não me pediram ajuda, eles só relataram a dificuldade dele. Eu falei, caramba, a Embrapa está passando por isso, tá, senador, está passando. Não me pediram. Quando eu percebi que a Embrapa estava passando por isso, falei, não, eu tenho que fazer algo. Esse projeto está aí desde 21. Pois é, aí ele passou aqui no Senado, foi para a Câmara. Como é que está essa negociação na Câmara? Já passou, lá tramitou em mais comissões, né? Tramitou em duas. Aqui foram duas, né? Aqui foram duas, lá são 3. E lá a CCJ é a última. Aqui normalmente a gente começa pela CCJ, depois a segunda que vai. Então só está faltando a CCJ. Eu estou indo, já conversei com o capitão Alberto hoje mesmo, e estou indo amanhã não, para a semana com o presidente da CCJ, porque coloca em pauta. Porque todos nós, qualquer um político nosso, qualquer de mandato que tome conhecimento disso, vai ajudar a Embrapa. Eu tenho certeza que ele lá vai colocar em pauta logo, logo. Aí vai para a sanção do presidente. E qual a expectativa da Embrapa em relação a essa proposta, em termos de aprovação? Eles estão, assim, há algum tipo de articulação dos próprios... Não, a Embrapa, Carla, ficou um pouco de fora. Porque quando a gente começou a falar, estão querendo prejudicar lá na Câmara. Ela falou, senador, a gente não pode fazer nada, a gente é o órgão do governo, quer dizer, eles são, mas têm receio e ficam... Eu não sei se é questão ética, se é questão de receio mesmo. Eles não podem se mexer muito, não. Porque eles estão dentro do governo, querendo que o governo deixe de arrecadar. É a questão deles, né? Mas não importa. O que importa é que a gente soube do problema, que o problema existe. A revista Veja fez uma reportagem muito boa, colocando isso. E a gente pode colaborar. E eu, particularmente, a passagem da gente aqui no Senado, aprovada essa lei, eu contribuí em muito para o agronegócio do país, que é a nossa obrigação. Perceber aquilo que os outros não percebem, nós, por ter chegado na casa como Senado, nós somos obrigados, temos a obrigação de, por ter chegado aqui como senador, perceber algo além do que os outros percebem. Por isso que a gente está aqui. Senador, o senhor falou que essa proposta é de 2021, a gente já está em 2025. Houve algum problema na tramitação, dificuldades, assim, em termos... não havia uma certa boa receptividade em relação a essa proposta, para ela não ter sido aprovada até hoje? Eu acho que tem sim, Carla, porque a gente apresenta muitas propostas e vai deixando uma para lá, uma para cá. Né? Por exemplo, a nossa de ontem, que foi aprovada para que o fundo de PDI, que as empresas que trabalham com petróleo e com gás destinam, só vai para o sul e sudeste. Também é antiga, né? E percebemos, corremos e ela foi aprovada ontem. Às vezes é porque a gente tem tanta coisa para cuidar e não percebe que determinada comissão o presidente não ligou para isso. Você descobrir que ficou na gaveta, que não foi distribuído para relator. São esses os meandros da política que você participando aqui até com essa, a gente tem que navegar. Eu não posso atribuir má vontade, é muitas coisas, cada nós que apresentou está cobrando e aprender a navegar. Aprender a navegar aqui é fazer curvas sem retroceder. Então, a conversa na Câmara é com o relator, o deputado, né? Deputado. E com o presidente da... Isso, porque ele coloca logo em pauta, vota, aprova e vai para o presidente da República para sancionar. Tá certo, senador. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua presença aqui no programa mais uma vez. Eu já falei, é só me chamar que eu venho. O senhor está sempre convidado.
Obrigada, senador, e eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.